Boa noite, tudo bem com você? Eu me chamo Fabiana, moro em Rolim de Moura e essa semana eu vivenciei novamente, aqui há muito tempo eu já tinha vivenciado e revivenciei novamente. A diferença é que, muita diferença. Então, gente, você sabe, algumas pessoas me perguntam assim para mim, Fabiana, por que você voltou a estudar de novo? Então, eu sou uma pessoa que cresci numa família humilde, que me ensinou a ser boazinha no meu lugar, não falar muito, discutir apenas o necessário e mais uma família que me ensinou que devemos aprender, ter conhecimento para depois abrir a boca, falar aquilo que tem certeza. Existem alguns humoristas que falam, eu só falo quando eu tenho certeza. Ou eu só falo quando eu tenho alguma hipótese. Eu só falo quando eu vivi alguma coisa, alguma situação, pelo qual eu posso estar falando. Sabe? E o mais interessante é ouvir não. Ouvir não, 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 por várias vezes. E algumas pessoas te conhecer, sabe? Conhecer a sua vida, conhecer a sua realidade melhor do que você mesmo, né? Interessante isso, quando alguém te conhece mais do que você mesmo. Então eu tenho tido, não conseguia, como se diz, encaixar algumas coisas. Algumas coisas precisam ser encaixadas, mas eu tenho me deparado com muitas pessoas que acham, pessoas dos achismos. Na minha opinião, se eu fosse mãe ou se eu fosse isso, mas esquece de muita coisa. Eu diria que são pessoas de conhecimento, não sei. Ou, na minha opinião, são pessoas que gostam de pisar um pouco nas pessoas menores. Porque é claro que eu nunca gostei muito de salto, mas eu sempre busquei aquilo que seja verdade, que seja verídico, para me sustentar. E também utilizei muito a proteção, super proteção, porque existia sempre a imagem de alguém. Porque eu não, como eu sempre estive vulneráveis a lugares pelos quais as pessoas se acham melhores do que os outros, né? Então, eu procurei ficar no meu silêncio e falar na hora certa. E essa semana eu vivenciei algumas coisas que me fez relembrar muitas outras coisas do meu passado, pelo qual eu vivi, e eu me coloquei no lugar de milhares de brasileiros que não tiveram um pouco das condições que eu tive, da oportunidade que eu tive. Eu me coloquei no lugar delas. E foi muito visível o que eu vivi, ouvi, e tive que ainda olhar e sorrir. Mas o meu sorriso era milhares de pessoas humildes, com pessoas com um poderzinho a mais, sendo capaz de achar o dono ou a dona da verdade. Isso é muito triste. Sabe que, às vezes, se eu fosse buscar
ou ir atrás dos meus direitos enquanto pessoa, enquanto mãe, muita gente ia cair no buraco. Muita gente. Hoje eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas eu ainda penso, porque tem algumas imagens que está sob minha proteção. Que eu tenho certeza que ninguém vai me ajudar a me defender. Essa é a realidade. Existem imagens no futuro. Então, eu prezo muito isso. Mas, senhores e senhoras, está na hora de alguém que não tenha, vou falar alguém que não tenha pintinho para dar água e que tenha senso de humildade, honestidade, sinceridade para buscar aquilo que realmente é. Está na hora de colocar um ponto final em muitas vírgulas pelos quais pessoas de baixas renda passam. Eu nunca quis ser mais do que ninguém e também nunca quis pisar em ninguém, mas me entristece ver pessoas com nível de conhecimento, com nível de estudo, agindo de forma injusta com as pessoas. Isso me dá nojo. Eu ainda não abri a boca e não pretendo, porque eu sei que não vai ter ninguém para me amparar quando eu precisar. Disso eu tenho certeza. Porque para mim abrir minha boca, existem diretores de escola que vai pro buraco. Existem pessoas de nível que se acham melhores que também vão pro buraco. Não é no sentido de morrer não, gente. É um escorregão. É um escorregão. Eu estou falando isso porque eu recebo algumas mães, a maioria são mães, que perguntam para mim muitas coisas relacionado à minha busca, à minha luta para defender o que me interessa no sentido de meu filho, síndrome dele, toda uma rotina que só acomete a mim. E eu me vejo, sabe de que jeito? Num nível só. Meu investimento, nunca fui de bagunça, nunca fui de coisas, não me interessa, mas eu sempre fui de buscar conhecimento daquilo que é verdade, daquilo que é real e daquilo que eu faço questão de colocar um chinelo no pé, uma roupa rasgada e ver como que é a prática. Porque na vida não é fácil. Não é fácil. A minha luta até aqui, para algumas pessoas olhar para mim e pensar assim, o que você faz da vida? Nada. Eu não faço nada. Eu apenas estou buscando aquilo que é para o meu conhecimento, é para a minha aprendizagem, porque eu ainda desejo ser alguém. Meus pais vieram para Rondônia
em 1982, ainda eu era pequena, vieram da região de Rondônia. Meu pai foi professor no sítio. Eu lembro perfeitamente porque eu era criança e quando a gente veio embora para Rolim de Moura, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu nasci aqui. Fui criada aqui. Eu vim de Londrina, cidade do Paraná, com 3 meses de idade para Rondônia. Não vim por acaso. Vim porque meus pais vieram em busca de algo melhor. Só isso. Milhares de famílias vieram também, inclusive meu pai. Professor de matemática aposentado hoje. É humilhante às vezes eu falar, mas professor não tem valor. Não tem. Graduado em duas matérias, 2 disciplinas, matemática e pedagogia, aposentado, um salário que dá medo. Eu escolhi fazer pedagogia. Muitos me perguntam o que eu faço. Então, eu trabalhei durante o tempo como pedagoga. Claro, não sou concursada, mas eu trabalhei. Tive experiência em sala de aula, sim. A minha maior experiência foi na prática, enquanto mãe, auxiliando os meus filhos. E hoje, visualizando outras crianças, eu vejo que falta isso. Abri mão de muita coisa para auxiliar os meus filhos. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Foi no tempo certo, no tempo correto, no tempo que eu escolhi. Foi minha escolha. Agora, algumas pessoas me perguntam: quem você é? Eu me chamo Fabiana Rocha de Brito, tenho 42 anos, moro em Rolim de Moura. Decidi em 2017 abrir meu espaço pedagógico, lindo céu psicopedagógico. Antes de entrar a pandemia, eu estive trabalhando em Cacoal, mas depois tive que parar. Decidi voltar a estudar, fazer psicologia. Por que, Fabiana, você não para? Por que eu não paro? Por quê? Porque eu sempre vi, enfrentei, sempre lutei pelos direitos do meu filho, enquanto portador de síndrome de Klinefelter, pelos quais não se falam ou não existem. Não sei. O apoio que eu tive foi de mães, de grupos estranhos que me acolheram, pelos quais acolhem outras mães. Uma vão acolhendo as outras, eu fui uma delas. Fui acolhida por alguns alunos do curso de medicina, de faculdades como a USP e outras faculdades também em Salvador. Me procuraram pedindo para que eu fizesse depoimento, falasse um pouco da síndrome de Klinefelter, porque no Brasil, pelo qual não é tão divulgada, não é tão falada. Sabe por quê? Só acometem homens. Alguns não têm transtornos cognitivos, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de fala. Mas outros, sim. Outros até mesmo têm características de autismo. Mas no diagnóstico, dependendo do profissional que te lauda, é síndrome de Klinefelter. É uma síndrome bastante complexa. Eu apenas ouvi uma profissional aqui em Rolim de Moura que me falou isso, que eu fiquei encantada. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo.
porque até então as pessoas não leem, não pesquisam. Por mais que você chegue com uma folha de um neuropsicólogo, feito toda uma avaliação de QI, toda uma avaliação psicológica. Ah, Fabiana, a gente não avalia a criança por testes. Sim, beleza. Mas é uma criança que vem sendo acompanhada desde 2015. E desde 2015 eu venho dando soco em pontas de faca. Essa é uma mãe que dá vida. Mas eu não vou abrir a boca. Por quê? Ninguém vai me segurar. Ninguém vai me amparar. É isso. É um desabafo meu aqui neste momento. E eu agradeço você que ficou até agora comigo.